Gostaria de estar saudando a todos meus amados com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu tive um canal, né, aqui no YouTube e tinha acho que 17 inscritos e 70, parece que 73, 78 vídeos, se eu não estiver equivocado. Só que ali foi no início, né, de tudo. Então, na maioria dali dos vídeos, era mais vídeo de áudio, né? Era a imagem e o áudio. Alguns até comecei a ter essa interação, né? De colocar as escrituras, né? Para ler. Porém, na sua maioria ali, os vídeos era somente o áudio. Eu creio que tem algumas mensagens ali. Eu a recoloquei aqui dentro do quadro, né? Nosso, esse atual. Porém, nos as outras mensagens eu procurei, né? Eu procuro antes, não achei. Então, eu vou estar aqui regravando essa mensagem, né? Colocando aqui diante de você, meu amigo, meu irmão, você que é ouvinte da palavra de Deus, você que é meu jovem, meu adolescente ali da classe, né? De jovem, você vai estar aqui à disposição para a reflexão, tá bom? Eu creio que até o tempo vai ser mínimo, porque o momento da exposição da palavra é um. Ainda que você possa, né? Eu supor, eu vou numa congregação, prego hoje sobre referido tema. Amanhã eu posso ir em outra congregação e pregar o mesmo tema. Ou passou um tempo, aí eu vou pegar em uma outra congregação, não é que eu vou pregar, estou lá naquela congregação e tenho uma oportunidade. Aí eu vou só que eu não tenho nada e tenho aquela que está em mente que eu acabei de pregar um pouco tempo atrás, eu vou e prego, porque estamos pregando a palavra de Deus. Então a palavra de Deus por si só ela já é viva, ela é nova, ela não se renova, ela é nova. Então e ela nos é útil, né? Como diz Paulo, tá bom? Então seja bem-vindo você aqui no nosso canal, quadro Momento com Reflexão. E o tema que eu quero aqui estar compartilhando, né, com todos dentro aqui do momento de reflexão é o tema uma espada de dois gumes, a língua e o coração. Para tanto vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor. Está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, da tua volta, isso a qualquer momento. Queremos te agradecer por mais essa oportunidade. Estamos aqui agora no quadro Momento de Reflexão, Pai, a meditar em mais um tema, a uma verdade bíblica para a nossa vida. Esse tema, ele nos traz um alerta. Ele vai tratar, Senhor, de uma realidade que, por si só, sendo ele uma realidade, precisamos considerar com cautela e nos colocarmos diante de Ti, ó Pai, continuamente, para que o Senhor venha a nos conceder, ó Pai, palavras temperadas com sal, e que o nosso coração, a meditação do nosso coração, ó Pai, de onde procede a saída da vida, venham ser meditações, Pai, boas, meditações que, Senhor, venham ser promovidas pela ação do Teu Santo Espírito em nós, pela Tua presença, Pai, em nós. Nos guarda do mau pensamento, Senhor. Nos guarda, Senhor, da premeditação, do julgamento, de uma mente, Senhor, farisaica, legalista, de uma mente, Senhor, ó Pai, leviana, de uma mente fraudulenta, enfim, ó Pai. Tem misericórdia, mas concede um coração como o Teu, Senhor. Cujos sentimentos, Senhor, venham a ser o sentimento de Cristo em nós. Faz isso, ó Pai, porém não descartando essa possibilidade,
é que aqui estaremos meditando. Por isso, Senhor, nos ajuda, nos, nos concede a tua direção durante esse período. É o que nós oramos, Pai. Te pedimos e já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Está aqui abrindo a palavra de Deus para dar base a esse tema tão importante, amados. Tem tantos outros versículos que podíamos tratar, até mesmo com bastante literalidade, coerência e com fundamento com respeito a esse tema. Uma espada de dois gumes, a língua e o coração. Mas esse texto, na oportunidade em que meditei sobre esse tema, é que me trouxe essa realidade que vamos estar aqui considerando. 1 Samuel capítulo 22, versículo 6, diz o subtítulo aqui, né, que o epígrafe: Saul mata todos os sacerdotes de Nob. Ora, ouviu Saul que já havia notícia de Davi e dos homens que estavam com ele. Estava Saul em Gibeá, sentado debaixo da tamargueira, sobre o alto. E tinha na mão a sua lança, e todos seus servos estavam com ele. Então disse Saul a seus servos que estavam com ele: Ouve agora, benjamitas. Acaso o filho de Jessé vos dará a todos vós terras e vinhas? E far-vos-á a todos chefe de milhares, chefe de centenas? Para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e não haja ninguém que me avise de ter meu filho, feito aliança com o filho de Jessé, e não haja ninguém dentre vós que se doa de mim, e me participe o ter meu filho sublevado meu servo contra mim, para me armar cilada, como se vê neste dia? Então respondeu Doeg, o edomeu, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, e isto aos sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, filho de Aitube. E ele lhe disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe perguntou Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Observe bem a colocação que Saul usou aqui. Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada e consultaste por ele a Deus, para que ele se levantasse contra mim, armar-me ciladas, como se vê neste dia. Vamos ler agora o versículo 18 e também o 19. Diz: Então disse o rei a Doeg: Vira-te e arremete contra o sacerdote. Virou-se então Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nob, observe bem, cidades desses sacerdotes, passou a fio de espada, homens e mulheres, meninos e criancinha de peito, e até os bois, jumento e ovelha passou a fio de espada. Então, diante, amado, desse texto bíblico, é que na ocasião me veio o tema, que é uma realidade bíblica. E em face a esta realidade bíblica, o próprio profeta Jeremias, ele diz, né, que enganoso e mais perverso do que todas as coisas é o nosso coração. E ratificando as palavras do profeta Jeremias,
disse o Senhor Jesus, que é do coração que procede, né, os pensamentos maus, o adultério, o homicídio, por aí vai. Então, logo a Bíblia é categórica com respeito à condição em que o nosso coração, a nossa humanidade, os nossos sentidos, após o pecado e sobre essa decadência, né, passa a ser para nós, né, um instrumento para o mal, um instrumento para a desobediência a Deus, um instrumento para até agirmos como aqui, em tese, em observação, fez. Então, uma espada de dois gumes, é uma espada de dois gumes. A língua, tomamos aqui o exemplo de Doeg, e o coração, o que também não foge dele, tomamos o exemplo de Saul. Mas antes que continuemos, está vindo aqui na minha mente, para nós refletirmos, nós olharmos para o salmo que foi feito por conta desse homem. Talvez você não saiba, como eu também não sabia, acabei depois entendendo e compreendendo isso. É o Salmo 52. Observe, não vamos ver até onde eu posso ler ele. Observe o Salmo 52. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Doeg, ele era, se nós fôssemos dar o nome para ele hoje, um cargo, ministro da questão de fazendas, né? Que eu esqueci o nome agora. Mas ele seria o ministro de Saul, que cuidaria da área aí dos gados, né? Então, ele era um homem diante do contexto governamental de Saul, um homem poderoso. Aí diz aqui o salmista: por que te glorias, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus subsiste em todo o tempo. A tua língua, olha só, maquina plano de destruição, como uma navalha afiada, ó tu que usas de dolo. Tu amas antes o mal do que o bem, e o mentir do que falar a verdade. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te esmagará para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Então, diante desse texto, nós vemos que até o salmista Davi, ele passou e foi vítima da crueldade desses homens. E diz os estudiosos que esse texto aí de Salmo 52 está exatamente relacionado com o homem chamado Doeg. E que Deus nos guarde, amado, porque este homem, diz a Escritura, estava no templo. Estava ali diante do Senhor, diz a Bíblia. Porém, a sua motivação naquele lugar, naquele momento, jamais se entende-se que foi correlacionada a uma compreensão da dependência de Deus, a uma busca de uma intimidade maior com Deus, que o deveria levar, se isso assim o fosse, a sua motivação, a uma transformação. Ao homem que ainda, diante de ser um homem poderoso, um homem que cuidava ali da parte dos gados de Saul, como diz o texto, ele jamais ele iria colocar Aimeleque e os demais sacerdotes sobre a fazer parte, né, desse sentimento, de alvo desse sentimento de Saul. O texto e contexto fala da perseguição de Saul com Davi.
E ele ali estava perguntando para os seus correlacionários ali, para aqueles que eram seus submissos, que era da grande elite ali. E ele perguntou e Doeg se apresentou. Observe bem, Doeg se apresentou. E ele falou realmente uma verdade quando disse que, enquanto ele estava num tempo, ali chegou Davi e se apresentou a Eimeleque. Mas observe que, quando nós lemos o contexto, que é no 21, quando Davi chegou ali, pela fraqueza comum a cada um de nós, dado ao fato do calor da perseguição de Saul, Davi ele persuadiu Aimeleque de maneira enganosa. Ali Davi também ele mentiu. E ele falou que estava a serviço de Saul, mas que pela brevidade, no que diz respeito à delegação dada a ele para Davi, ele tinha saído e tinha esquecido de suprimento e da sua própria arma, o que deveria chamar a atenção de Aimeleque, mas devido à questão do testemunho, né, e da popularidade que Davi já tinha diante da nação de Israel, do povo de Israel, não diferente do sacerdote, é que Aimeleque ele confiou em Davi, que ele via que Davi era um homem que tinha um interesse pelo povo de Deus, pela causa de Deus, pelo reino de Deus. E observe bem, Aimeleque ele confiou nas palavras de Davi, ainda que estava sendo enganado. Deu a espada de Golias, que ele tinha, da vitória de Davi, e deu o pão da proposição, que era só para o sacerdote, mas devido à situação, ele só perguntou: os seus homens conheceram mulher? Ele falou que não, aí deu o pão, está no capítulo 21. Deu o pão para ele também, para se alimentar ele com aqueles que eles estavam fugindo. Ele não estava se armando para ir contra Saul, mas ele estava fugindo de Saul, ele estava buscando defesa para ele, porém, ele até ali estava desguarnecido de um sentimento pleno da confiança em Deus. E ele passou a usar isso. Então, essa era uma verdade que ele deveria, Doeg, se a questão dele estar no templo, a questão da motivação pelo qual ele estava ali fosse realmente a que nós já consideramos, refletindo aqui, ele logo falaria a verdade, o que eximiria Elimeleque, o sacerdote, como também a sua cidade, consequentemente, é lógico, de sofrer o que sofreram. Então ele, para buscar maior consideração, né, maior aproximação, maior estreitamento diante de Saul, esse infeliz, ele mentiu descaradamente no que diz o sentido real do acontecimento, os fatos reais do acontecimento. A língua dele ali foi uma língua que maquinou o mal, porque ele presenciou, ele viu que o sacerdote ele não tinha qualquer sentimento de fazer corpo a uma corrupção ou contra Saul, a uma conspiração, melhor dizendo, contra Saul. Ele observou, ele ficou presente, ele viu tudo, ele viu as palavras de Davi, que foi o alvo de persuasão a convencer Elimeleque a fazer o que ele fez. Porém, ele nem falou a verdade, o que daria até a ele fundamento para até defender a Elimeleque no questão de ter feito o que ele fez. Mas deixava claro para Saul que ele passou por aquele trajeto. Ele é puxa-saco mesmo do rei Saul, então ficaria nisso, mas ele tinha livrado aquele sacerdote. Mas a forma que ele falou, mudando totalmente, distorcendo totalmente a realidade dos fatos, só fez com que o fogo da ira, que já repousava no coração de Saí, mudar de direção, o alvo. O alvo daquela ira era Davi. Mas ele mudou aquela ira e ele
buscou amenizar o calor daquela ira que ele tinha com respeito a Davi, de forma até mesmo errônea, sem qualquer procedência salutar, é que fez com que ele falasse para que eles estavam ali com ele, para que matasse o sacerdote. E nenhum deles fizeram isso, não tiveram coragem. Mas Doeg se virou e matou 85 sacerdotes. Ainda que um escapou e foi falar com Davi. Isso revela o primeiro gume dessa espada, que é a língua. Então isso que aconteceu, amados, tem que nos chamar a atenção quanto aos cuidados que temos que ter com o que falamos, o que presenciamos. Se tivermos que relatar para alguém, por se sentir prejudicado e ter algo contra alguém, então usemos os fatos reais quando eles ou forem para quebrar essa barreira. Quando for para consolidar, conciliar e não semear intriga, porque Deus abomina aquele que semeia a intriga. Foi o que Doeg infelizmente fez também. Porém, quando nós agora partimos para Saul, nós observamos o segundo gume, pelo qual precisamos considerar, que é o coração. Como já foi citado, né, o diagnóstico divino, bíblico, do que é o nosso coração, a parte de uma total regência divina, de um total controle de Deus por sua presença em nós, por uma falta de vigilância. E observe que não há dimensão para medirmos. Porque além de matar, porque perguntaríamos nós, a pergunta que não quer se calar, que culpa tiveram os 84 sacerdotes, se é realmente que, se Aimeleque tivesse culpa, vamos supor aqui, abrir um parênteses, se ele tivesse culpa, qual seria a culpa dos demais sacerdotes que vieram com ele? Se eu só vieram com ele a comitiva? Que o rei mandou chamar todo mundo. Mas o que tem os outros a ver com isso? E muito mais, o que tem a ver a cidade que estava lá, Nob? Cidade do sacerdote, as mulheres, a criança de peito, amados. O gado. Isso só nos revela isso, uma coisa. A questão da perversidade que foge a uma avaliação humana, o seu limite, com respeito a fazer o mal, a praticar a violência, sem precedente, que foi o que Saul fez. Porque matar os sacerdotes foi Doeg, mas ir até a cidade e fazer aquele extermínio, se o Saul não foi junto, pelo menos ele mandou sob as ordens dele. E foi Doeg e outros fazer isso. Se Saul também não foi também. Porque a Bíblia não revela aqui. Então, não podemos fazer aqui uma comparação e relatarmos algo que não temos base bíblica para isso. Mas que ali não foi só Doeg, não foi. Que exterminaram a cidade, matando todos que ali estavam, filhos de sacerdotes, mulheres, irmãos. Saul era de Israel. Era um rei escolhido por Deus, pelo povo, mas sob a aprovação de Deus. É um rei que presenciou, testemunhou o cuidado de Deus, a soberania de Deus, em dar vitória através da mão de Saul. Todo esse processo estava dentro da queda e dos desvios que Saul estava passando. E Deus escolheu Davi. Deus não abandonou, não desprezou Saul com respeito à questão do seu amor por ele, do seu cuidado por ele. Era apenas ele se arrepender e se voltar para Deus e aceitar a delegação de Deus com respeito agora a ser Davi o rei, só isso.
estaria bem com Deus, seu coração estava sobre uma temperatura de paz, sobre uma situação de domínio de Deus, de desejar fazer a vontade de Deus, mas estava totalmente ao contrário, revelando essa terrível espada que carregamos conosco, não na cintura, mas no nosso interior, quando a parte da graça de Deus ou quando fora de uma vigilância e um desprezo com respeito a essa realidade, da questão que temos que ter cuidado com a língua e também com o nosso coração. Porque o próprio Salomão, ele diz, de tudo que devemos guardar o nosso coração, porque dele procede a saída da vida. Tiago trata sobre isso, quando fala da língua, um capítulo ele usa para cuidar dessa questão. E nós vemos o salmista pedir para Deus, para que ele fosse com as suas palavras, que ele desse a ele palavras de sabedoria, palavras que realmente viessem, né, a ser palavras plausíveis, diz o salmista, diante de Deus ele orando. Como também ele pede para Deus dar um coração dele puro, um coração limpo, um coração que não viesse a ter esse tipo de sentimento e de atitude. Então que nós fiquemos com esta duas leituras que fizemos e que nos revela tanto o mal tendencioso em nossas vidas, que é a língua. A língua, amados. Aí você pode ali ler capítulo 3 de Tiago. O mal que a língua ela chega a provocar. Como também o nosso coração. Então que nós venhamos a entregar o nosso coração a Deus. Porque Deus ele quer. Deus ele deseja. Será que eu estou errado em falar que Deus pede? À luz da Bíblia, nesse sentido, referente a isso, não. Por quê? Porque o próprio Salomão, em Provérbios, diz, se é Salomão que diz, no caso desse versículo bíblico, ele diz assim, filho meu, que é Deus falando, filho meu, dai-me o teu coração e que os teus olhos não se aparte da minha lei. Então que nós possamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e tudo fará. E algo de tudo, desse tudo que ele fará, é jamais com que nós venhamos usar a nossa língua, muito menos o nosso coração, para o mal, para a perversidade, de maneira alguma. O Senhor há de nos fazer termos palavras temperadas com sal. O Senhor há de nos dar graça e sabedoria para que ao falarmos, ela será comparada, como diz Provérbio, como maçã de ouro em salva de prata. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos.